Nascido da poeira estelar primordial há 4,5 bilhões de anos, foi o primeiro planeta do Sistema Solar. E assim como seu homônimo, o rei dos antigos deuses romanos, estava destinado à grandeza. É o quinto planeta a partir do Sol e o maior planeta do Sistema Solar. É o ponto mais brilhante nessa imagem. E foi assim que a primeira pessoa que apontou um telescópio para o céu o viu. Foi mais ou menos isso que Galileu enxergou. Ele é o único que apresenta essas faixas equatoriais que deixaram Galileu e seus contemporâneos intrigados. Pela semelhança, os orientais o chamaram de estrela de madeira, mas tempos depois, descobrimos serem faixas de gases formando tempestades gigantescas. Júpiter é o quinto planeta a partir do Sol, e é um dos astros mais incríveis do Sistema Solar, além de ser um dos mais notáveis de nossa noite. O planeta é facilmente visível a olho nu e se destaca em telescópios amadores. É o quarto objeto mais brilhante no céu, após o Sol, a Lua e Vênus. Às vezes, Júpiter disputa brilho com Marte e fica na quinta posição como o objeto mais brilhante no céu. Vamos até Júpiter! Júpiter se situa entre as órbitas de Marte e Saturno, a aproximadamente 778 milhões de quilômetros do Sol, aproximadamente 5 vezes mais distante do que a Terra está. Nas melhores condições em relação à distância entre Júpiter e Terra, nossas naves levariam mais de 1 ano para chegar no planeta. O rei dos planetas, Júpiter foi nomeado em homenagem ao rei dos deuses da antiga mitologia romana. O deus Júpiter é equivalente a Zeus da antiga mitologia grega. É o maior planeta do Sistema Solar e é de longe o que possui mais massa. Júpiter possui mais que o dobro da massa de todos os planetas do Sistema Solar unidos. É realmente um mundo enorme, com um diâmetro de aproximadamente 139.820 quilômetros. Para colocar isto em perspectiva, se a Terra tivesse o volume de uma bola de gude, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. É tão grande que em seu volume caberiam 1.321 terras em seu interior, e é tão massivo que é 1/1000º do nosso Sol. Isso pode não parecer muito, mas sabendo que o Sol contém 99,86% de toda a massa do Sistema Solar, Júpiter é igual a quase todo o restante. Júpiter possui uma gravidade enorme, mais do dobro da gravidade da Terra, com 2,5 Gs em sua superfície. Um adulto médio na Terra pesa 70 quilos. Em Júpiter, teria a sensação de pesar 177 quilos. A gravidade de Júpiter afeta todos os planetas de uma forma ou de outra. Também é forte o suficiente para destruir asteroides e capturar luas. E isto provoca um fenômeno interessante. O baricentro entre Júpiter e o Sol está, na verdade, acima da superfície do Sol. O que é um baricentro? A definição de baricentro é o centro de massa entre dois objetos. Ambos se atraem gravitacionalmente, e a colossal massa de Júpiter provoca uma atração capaz de mover o Sol. Então, o baricentro é o centro da órbita desses dois corpos, e que não necessariamente se situa no centro do maior corpo.
Embora Júpiter tenha a maior massa de qualquer planeta do Sistema Solar, não é o planeta mais denso. É o mais massivo apenas porque é o maior. Se Netuno fosse do mesmo tamanho que Júpiter, seria mais massivo. E se Júpiter fosse do mesmo tamanho que a Terra teria 4 vezes mais massa. Possui composição mais parecida com uma estrela do que um planeta. É composto principalmente de hidrogênio e hélio. Portanto, não há montanhas, rios, oceanos. Nada disso é possível num lugar como Júpiter. Não há nem ao menos chão. E como isso é possível? A primeira coisa que precisamos entender é por que os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, possuem chão. Durante a formação do Sistema Solar, enquanto o Sol não havia ascendido, os elementos mais abundantes eram de longe o hidrogênio e o hélio. Os planetas foram colidindo uns com os outros. Alguns se ejetaram do Sistema Solar, outros colidiram com o Sol em formação. 8 deles estabilizaram suas órbitas, tornando-se os planetas que existem até hoje. Então o Sol se acendeu, e os elementos mais leves, como hidrogênio e hélio, foram varridos pelo vento solar em direção ao Sistema Solar externo. O calor gerado pelo Sol, até o cinturão de asteroides, é alto demais para que substâncias voláteis como a água, a amônia, o metano e o gás carbônico se condensem. No espaço próximo da Terra, essas substâncias sublimariam, tornando-se vapor, e seriam empurrados para longe pelo vento solar. É o que acontece com os cometas quando se aproximam da nossa estrela. Quando ultrapassamos o cinturão de asteroides, a temperatura cai o suficiente para que esses compostos voláteis se condensem, ou seja, começam a se agrupar em minúsculas gotículas, da mesma maneira que formam as nuvens. O vento solar passa a ter mais dificuldade para empurrá-los, e assim se acumulam nessa região. Essa é a razão pela qual os planetas após o cinturão são tão grandes. Havia muito mais matéria disponível para acumular, e Júpiter fica logo após o cinturão. Não é de se espantar que ele seja composto basicamente por hidrogênio e hélio, que são elementos muito leves e só se tornam sólidos a temperaturas extremamente baixas, próximas do zero absoluto, e Júpiter não chega a tão baixas temperaturas. A temperatura superficial de Júpiter é em média 110 graus Celsius negativos. Já dá para ter uma ideia porque Júpiter não possui chão. Apesar do hidrogênio e do hélio quererem permanecer no estado gasoso, a temperatura, gravidade e a pressão não ajudam muito que eles permaneçam nesse estado. Guardem essa informação. Mais adiante voltaremos a falar do estado do hidrogênio. Júpiter é caracterizado por suas faixas equatoriais coloridas que atravessam todo o planeta. Correntes turbulentas compostas de nuvens frias de amônia, metano e água flutuam em sua atmosfera. Esses compostos são conhecidos como cromóforos e, quando chegam às nuvens, interagem com a luz ultravioleta do Sol para criar essas espetaculares faixas multicoloridas. Os componentes colorem as faixas de Júpiter com destaque em amarelo, laranja e tons avermelhados. Ocorrem violentas tempestades nas regiões em que as faixas se encontram. O grande destaque de Júpiter fica em seu hemisfério sul, e é chamado de a Grande Mancha Vermelha, que é a maior tempestade existente no Sistema Solar. A Grande Mancha Vermelha é um anticiclone impulsionado pelo calor interno do planeta. Essa tempestade cobre a extensão equivalente ao dobro do diâmetro da Terra. Anticiclone é o nome técnico para a região de alta pressão, formada por grandes massas de gás que se movimentam de cima para baixo, fazendo rotação em sentido anti-horário no hemisfério sul. A Grande Mancha Vermelha provoca ventos que atingem a 600 km por hora e completa uma rotação a cada 6 dias terrestres, pelo menos 2,5 vezes mais rápidos que os furacões de categoria 5. A rápida rotação de Júpiter é o que mantém a mancha vermelha circulando. E a vermelhidão provavelmente se deve a moléculas semelhantes ao cianeto que absorvem a luz azul,
deixando passar a luz mais vermelha. O anticiclone é persistente e está ativo há séculos. Ele é observado desde os anos 1800. Uma possível explicação para sua longevidade é que ele não encontra uma superfície sólida na qual possa dissipar sua energia. A atmosfera é a mais profunda de todo o sistema solar. Tem 5.000 quilômetros de espessura. Em comparação à atmosfera terrestre de 100 km, a atmosfera de Júpiter é só 50 vezes maior do que a nossa e possui 3 vezes a massa de todo o planeta Terra. A atmosfera é composta por hidrogênio, hélio, amônia e metano. A camada de baixo é de hidrogênio molecular, uma junção de átomos de hidrogênio. Suas camadas gasosas possuem dinâmicas turbulentas, fortes tempestades de ventos e relâmpagos 100 vezes mais brilhantes do que qualquer coisa que já vimos aqui. Nas profundezas do planeta, a pressão e temperatura aumentam, comprimindo o gás hidrogênio em um tipo de líquido pastoso. Próximo ao núcleo, chega a 36.000 graus Celsius, e a pressão é de 40 milhões de vezes a da Terra. Não há superfície sólida para pousar em Júpiter, mas se tentássemos passar de sua atmosfera, as pressões e temperaturas extremas do interior iriam esmagar, derreter e vaporizar qualquer espaçonave de nossa tecnologia. Sendo assim, vamos entrar na atmosfera de Júpiter. Tudo sobre Júpiter desafia nossa imaginação, e para compreendermos a dinâmica de suas profundezas, vamos precisar de bastante capacidade de abstração. Vejamos como a dinâmica é muito diferente à da Terra. Se um objeto penetra a atmosfera, ele descerá por camadas cada vez mais densas de gás até atingir uma superfície sólida. O mesmo vale para Vênus e Marte. Há uma fronteira bem definida entre a atmosfera e solo. Mas em Júpiter, assim como em Saturno, Urano e Netuno, não há fronteiras definidas. O que existe é um gás frio, que vai se tornando gradativamente mais quente e denso, até se transformar em um líquido extremamente quente e mais denso. O hidrogênio mais abaixo vai ser tão comprimido pela atmosfera acima dele que mesmo no estado gasoso se torna denso como água. Não há uma fronteira definida onde o hidrogênio deixa de agir como um gás e passa a se comportar como um líquido. A transformação é gradual, mas abaixo de 5.000 km podemos dizer que já não há mais nada parecido com o gás hidrogênio. O gás hidrogênio na Terra pode ser comprimido artificialmente e resfriado para se tornar um líquido, mas dentro de Júpiter, esse processo acontece naturalmente sob pressões imensas, possivelmente 500.000 vezes a pressão ao nível do mar na Terra, e sob temperaturas extremas, possivelmente 1.700 graus Celsius. Se torna um imenso mar que circunda todo o planeta, do qual não sabemos exatamente sua espessura. Calculamos, porém, que após uns 2.000 quilômetros ou mais, a pressão e a temperatura aumentam tanto que os elétrons não conseguem mais permanecer em seus orbitais em torno dos prótons. Fica ainda mais intrigante ao descermos além dos 5.000 quilômetros de hidrogênio gasoso e inicia então a mais espessa camada da estrutura interna de Júpiter. Este fluido exótico, eletricamente carregado e agitado, é chamado de hidrogênio líquido metálico. Metálico, porque assim como um metal, ele é capaz de compartilhar elétrons. E é essa camada que gera o campo magnético gigantesco de Júpiter. E acredita-se que seja o maior oceano do Sistema Solar, constituindo cerca de 80% do volume total de Júpiter. A temperatura também sobe, atingindo escaldantes 10.000 graus Celsius. Aqui na Terra, o hidrogênio líquido metálico não pode existir naturalmente, mas foi criado durante certas experiências. Os cientistas ainda estão a trabalhar para compreender os processos complexos que ocorrem nesta misteriosa camada de Júpiter e o impacto que isso tem na estrutura e comportamento geral do planeta. Este exótico oceano superaquecido continua a ficar mais denso e quente em direção ao núcleo, onde ainda não temos certeza se há algo que podemos chamar de sólido.
Suspeita-se que sim, pois os elementos mais pesados tendem a ir para o fundo. No entanto, dados da espaçonave Juno da NASA revelaram algo surpreendente e inesperado. O núcleo de Júpiter é difuso. Juno descobriu que o núcleo do planeta não é uma simples estrutura sólida como se pensava anteriormente, mas sim uma mistura de materiais nebulosos. De acordo com as observações, o material sólido não está comprimido numa esfera compacta no centro do planeta. Não possui uma fronteira bem definida e que ocupa metade do interior do planeta. Como tal estrutura pode se formar, ainda não é compreendido, porque é incrivelmente difícil compreender a física e a química do material preso nessas pressões e temperaturas. O que é mais estranho é que nem temos certeza se Júpiter possui um núcleo. Uma das teorias mais interessantes, contudo, envolve uma colisão massiva em algum ponto do passado de Júpiter. Vamos voltar à superfície. Anteriormente, pensava-se que o jovem Júpiter evitava colidir com outros planetas. Mas este núcleo nebuloso e diluído pode ser o resultado de um grande impacto, possivelmente um protoplaneta ou mesmo outro planeta gigante gasoso, colidindo com Júpiter durante os estágios iniciais da formação do Sistema Solar. Simulações mostraram que uma violenta colisão frontal com outro objeto planetário massivo poderia ter espalhado elementos pesados por um grande volume dentro do gigante gasoso. O impacto teria sido incrivelmente poderoso, gerando uma quantidade espetacular de calor e pressão, que poderia ter rompido ou até mesmo destruído seu núcleo original. Se há muito tempo atrás algo realmente colidiu com Júpiter, o objeto deve ter sido muito grande, possivelmente com 10 massas terrestres ou mais, para ser capaz de misturar o interior do planeta e formar a estrutura diluída que observamos hoje. Júpiter se formou onde o disco era espesso e rico em material. É possível que vários grandes protoplanetas estivessem se formando, colidindo e agrupado para realmente impulsionar o crescimento de Júpiter. Se fosse esse o caso, começou com um núcleo metálico rochoso e, uma vez grande o suficiente, atraiu aquele gás que o tornou o gigante que vemos hoje. Outra ideia é que Júpiter não cresceu de baixo para cima, mas de cima para baixo. O próprio disco entrou em colapso em vários lugares para formar aglomerados enormes e distendidos. Estes então teriam colidido, preso e criado o planeta. Se for esse o caso, então Júpiter pode não ter núcleo algum. Como falamos anteriormente, os movimentos circulares do hidrogênio metálico impulsionam correntes elétricas e geram a poderosa e gigante magnetosfera de Júpiter, que é mais de 20.000 vezes mais forte que o campo magnético da Terra. É segundo maior e mais poderoso campo magnético do Sistema Solar, atrás apenas do Sol claro. É tão longo que chega até a órbita de Saturno. Se fosse possível enxergar o campo magnético de Júpiter daqui da Terra, ele teria o tamanho da Lua. A região do espaço, influenciada por seu campo magnético, chega de 1 a 3 milhões de quilômetros em direção ao Sol e a 1 bilhão de quilômetros na direção oposta ao Sol. Assim como acontece na Terra, o campo magnético de Júpiter direciona as partículas vindas do Sol para os polos do planeta, gerando uma das mais incríveis auroras do Sistema Solar. A aurora polar de Júpiter é um espetáculo monumental. As lindas faixas coloridas se estendem por pelo menos 2 vezes o tamanho da Terra. As 4 maiores luas de Júpiter estão protegidas deste vento solar porque orbitam dentro da magnetosfera. Isto implica que eles não precisam de suas próprias magnetosferas fortes,
porque Júpiter está fazendo isso por elas. Veremos muito rapidamente suas luas, vamos visitá-las separadamente nos próximos vídeos. As 4 maiores, as chamadas luas galileanas, são algumas das maiores luas do Sistema Solar. Elas são Io, Europa, Ganimedes e Calisto. E todas são interessantes por si só. Júpiter é quase um sistema solar em miniatura, pela imensa influência gravitacional, mantém diversos corpos em sua volta. Neste momento em que estamos visitando, possui 92 satélites naturais conhecidos. A forte gravidade de Júpiter permite ainda que ele capture temporariamente diversos menores, que permanecem em sua órbita variando desde poucos a milhões de anos. 51 deles têm menos de 10 quilômetros de diâmetro, e mais de 27 deles ainda não possuem nome, apenas designação provisória. A lua mais próxima de Júpiter, Metis, tem apenas 70 quilômetros de diâmetro pelos extremos e orbita Júpiter a 128 mil quilômetros, quase um terço mais próximo que nossa Lua se distancia de nós. Já a mais distante não possui nome definitivo. ESI 2003J2 orbita Júpiter a 34 milhões de quilômetros, fazendo Júpiter quase sumir de vista. Mesmo com sua grandeza, Júpiter é ainda o planeta com a rotação mais veloz do Sistema Solar. Ele completa uma volta em seu próprio eixo em apenas 9 horas e 56 minutos. O giro veloz de Júpiter fez com que seus polos fossem achatados, tornando o planeta levemente oblato. É mais largo em cerca de 6% no Equador do que nos polos. Mas por não ser sólido, ele não gira na mesma velocidade. Uma rotação nos polos demora 5 minutos a mais que no Equador. Júpiter tem dias rápidos e agitados, mas seu ano é lento. O planeta completa uma volta no Sol a cada 11 anos terrestres. Hoje, Júpiter possui órbita estabilizada a aproximadamente 5 unidades astronômicas. Porém, no início da formação do Sistema Solar, Júpiter estava 2 bilhões de quilômetros mais distante. À medida que foi acumulando massa, a interação com o disco de gás em órbita do Sol fez com que ele perdesse velocidade e migrasse para a região mais interna na posição atual. A migração de Júpiter para a órbita mais interna ocorreu ao longo de 700 mil anos, avançando pela região do espaço que se tornaria o cinturão de asteroides. Enquanto o jovem Júpiter se move através do cinturão de asteroides primordial, tudo se espalha.
mais de 99% da massa original que existia lá basicamente desaparece. O cinturão de asteroides foi impedido de se agrupar ao longo do tempo pelo movimento dos planetas gigantes. Esses núcleos protoplanetários, como Ceres, nunca foram capazes de formarem planetas maiores, pois não havia material suficiente na vizinhança. Quando Júpiter atravessou o cinturão de asteroides primordial, ele absorveu uma série de materiais, interrompendo seu crescimento. Marte sofreria um destino semelhante por Júpiter. Após saquear o que se tornara o cinturão de asteroides, Júpiter entra na região do espaço onde Marte está se formando, continuando sua jornada em espiral em direção ao Sol. E ao remover material do sistema solar interno, o planeta gigante também pode ter evitado a formação de superterras que vemos em outros sistemas. E se ele tivesse continuado a se mover para dentro, nosso planeta também poderia nunca ter se formado. Júpiter poderia ter absorvido tudo, ter se tornado muito maior do que é, e não existiria sistema solar interno. Nós não existiríamos. E o sistema solar seria hoje muito diferente do que conhecemos. Porém, nas sombras do sistema solar externo, outro planeta se forma, e isso mudou completamente a história. O segundo gigante gasoso do sistema solar. Saturno e sua chegada muda tudo. Saturno se moveu para dentro e alcançou a órbita de Júpiter. E agora, presos como uma unidade, os dois inverteram seu curso de migração, fazendo com que Júpiter recuasse, deixando para trás apenas material suficiente para formar Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Se não fosse pela dança de Júpiter e Saturno, a Terra seria um planeta bem diferente, ou talvez nem existisse. Júpiter possui os mesmos elementos encontrados em estrelas, porém não adquiriu matéria o suficiente. Se Júpiter tivesse acumulado muito mais massa, poderia ter iniciado o processo de fusão nuclear e se tornado uma pequena estrela, como uma anã marrom. O quão perto Júpiter esteve de se tornar uma estrela? É comum ouvir que Júpiter é uma estrela fracassada. À medida que se formou, quase reuniu massa suficiente para que a fusão nuclear pudesse começar no seu núcleo, transformando-o numa estrela. Uma estrela se forma quando reúne tanta massa que sua gravidade é capaz de comprimir os átomos em seu núcleo, com força suficiente para fazê-los se fundir. Isso acontece quando uma estrela tem aproximadamente 1/12 da massa do Sol. As menores estrelas que vemos têm aproximadamente essa massa. A massa de Júpiter é cerca de 1/1000 da massa do Sol, muito pequena para sofrer fusão em seu núcleo. Para que Júpiter se transforme em uma estrela, terá muito trabalho pela frente. Seria necessário adicionar cerca de mais 80 Júpiteres a ele. Dizer que Júpiter é uma estrela fracassada é realmente injusto. Não é uma estrela fracassada. Júpiter é um planeta de muito sucesso. Obrigado por assistir. Se você gostou e se a viagem foi útil para você de alguma maneira, lembre de deixar o like e se inscrever no canal, para não perder as próximas viagens ao espaço. Esta foi mais uma viagem de uma série sobre o Sistema Solar. Visitaremos os principais planetas, os planetas anões, suas luas e principais asteroides. No próximo, vamos à lua mais próxima de Júpiter, Io. Te vejo no próximo voo.